Olá alunos, bom dia, mais uma vez estamos de volta e dessa vez eu vou falar com vocês sobre o AutoCAD, né? Nesse caso estou usando a versão 2018 da Autodesk, a versão educacional que você pode baixar do site da própria Autodesk Student. Basta você fazer um cadastro de e-mail e aí você vai ter permitir, né, que a Autodesk vai permitir que você possa baixar os softwares por um período de tempo para você poder estudar. Então no caso eu estou usando aqui o AutoCAD 2018, né, a versão educacional, e aí eu vou dar uma passada para vocês em relação à tela quando você abre o aplicativo, né? Então, com o passar de todo o tempo, de anos agora, né, geralmente os softwares hoje vêm com alguns ícones assim ocultos na ribbon, né, que a gente não acha. Então mostrar para vocês como que é a tela dele, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o ícone do A, né, do AutoCAD, né? Então quando você clica aqui, você tem algumas manipulações de arquivo, como por exemplo a opção novo, abrir, né, que são comandinhos básicos. Tem aqui o DWG Convert e o Recover, né? Então o que acontece? Aqui é para você manipular o arquivo. Aqui do lado você tem as Speed Buttons, que também tem funções de manipulação de arquivos ou são configuradas, são customizadas as opçõezinhas aqui, tá? Você tem o título, né, a barra de título aqui, aquela antiga barrona azul que o Windows tinha atravessada aqui antes. Agora você tem uma única barrinha aqui, que é a barra de título. Depois aqui você tem a área de Help do AutoCAD, que você pode colocar algum comando, alguma coisa que ele pode pesquisar para você, tá? Aí você tem que estar conectado, eu não estou conectado à internet. Aqui você tem a possibilidade de você entrar com a sua... Quando você entrar, né, fizer o seu cadastro lá na Autodesk Student, vai ficar aparecendo aqui o seu login, que você está conectado, a parte de Market. E aqui no cantinho você tem os controles de janela, né? Então, minimizar, maximizar, fechar, que é básico de tudo. Aí nós temos essa barra aqui, que ela surgiu, né, lá a partir do Office 2007, mais ou menos, né, o AutoCAD 2009, que é a chamada Ribbon, né? Essa barra aqui, ela tem as guias, né? Aí nas guias aqui você vai ter cada guia que você clica, você vai ter grupos de ferramentas específicos, tá? Não se preocupe de clicar em qualquer outra opção aqui, pelo fato de que alguns ícones vão aparecer em outros, tá? Em outros locais aqui. Mas aí você tem, por exemplo, aqui o Home, onde você tem aqui o grupo Draw, Modify, Annotation, Layers e por aí afora. E aí você tem aqui as guias, que é a sua área de trabalho, né? Então você vai ter agora a divisão por guias aqui dos seus arquivos em aberto. O AutoCAD permite trabalhar com diversos arquivos abertos, até determinadas versões ele não tinha essa opção, e agora ele pode, né? Então você tem hoje a possibilidade de trabalhar com diversos arquivos. Aqui tem aqui os arquivos que eu abri recentemente, né? Que eu fiz alguns testes, né? E aqui eu tenho a área de notificações, conexões, para começar, né, também a manipulação de arquivos aqui, tá? Quando você vai começar um arquivo no AutoCAD, geralmente você vai fazer o que? Você vai dar um novo, né? Então você vai clicar aqui no ícone do A, do AutoCAD, vai ter a opção New. Quando você clica aqui, ó, ele vai aparecer essa tela. Então, geralmente, esses softwares, eles precisam de um template, né? O que é um template? Template é um modelo. O que tem dentro de um modelo, né? Então, por exemplo, o padrão de unidade de medida que está sendo usado, quais são os layers, qual a espessura da linha inicial, qual o tipo de linha, se ela é tracejada, traço ponto. Então, todas essas informações iniciais que você precisa ter, você vai abrir a partir de um template, né? E o AutoCAD trabalha também com ambiente 2D e 3D, você vai ter templates aqui, 2D e 3D. Eu posso criar o meu template? Pode, nós vamos criar em uma futura aula. Então hoje é só uma introdução ao CAD. Então eu vou marcar aqui a CAD ISO, e vou clicar aqui em Open. É estranho porque você está criando um novo, você vai abrir, mas é porque o template, quando você abre ele cria um novo arquivo com a extensão DWG, que é a extensão do AutoCAD. E aí nessa extensão DWG é que você vai salvar um novo template, que é a extensão DWT, ou você vai salvar como DWG, que é um arquivo editável para você continuar trabalhando com ele. Então eu vou clicar aqui em Open. Ele vai abrir a tela do AutoCAD. Vai aqui habilitar para mim os ícones de tela, tá? Não se preocupe dele dar uma demoradinha, dar umas travadinhas, que é normal, porque ele carrega muita biblioteca de informações aqui de comandos. Agora, tenho aqui ó, a Start, que é aquela guia que eu tinha comentado com vocês, e o Drawing 1, que é o arquivo que eu estou trabalhando, né? Então, aí eu tenho aqui a minha área de trabalho, né? Agora sim, a prancha, né? Ou prancheta, como alguns gostam de chamar. Eu tenho aqui o cubo, que é para mim orientar, né? Para mim girar, rotacionar a tela, tal, né? Orientação.
Aqui eu tenho umas ferramentas de zoom que surgiram também aqui. Daí eu tenho aqui a orientação da WCS, que é o World Coordinate System, é o único ponto de referência que você tem no desenho inicial, é um pontinho, só é um pixel de tela, onde você tem as coordenadas cartesianas, né, x, y e z, elas estão indicadas aqui, nós já vamos trabalhar com elas. E aqui nós temos a barra de comando, né? Essa barra de comando, ela é a sua maior amiguinha, tá? Sempre você vai trabalhar com ela. Muitas pessoas elas se confundem com o AutoCAD em relação a outros softwares. Quando você vem de um software, por exemplo, 3D, você não utiliza muito essa barra de comando. Alguns sim, outros não. Alguns você nem percebe que existe. O AutoCAD, gente, para aprender ele, porque ele, assim, eu falo que o AutoCAD é aquele software que você saiu da prancheta, né? Saiu lá do lápis, borracha, régua e veio agora usar um sistema computacional para isso, né? Então agora o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou observar aqui. A barra de comando tem esse nome porque eu posso fazer algumas coisas nela, né? Alguns comandos, aliás, todos os comandos, né? Alguns, todos, tá, gente? Então, quando você clica aqui, eu digito, por exemplo, call e dou um enter, ele vai habilitar para mim um comando que é uma calculadorinha simples interna aqui na própria barra, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar aqui, ó, e fazer, por exemplo, sei lá, uma formulazinha matemática, né? Vamos lá, 2 vezes 2, tá? Dividido não, vamos colocar aqui, mais 4, tá? Então, vou dar enter aqui, olha lá, ele tem aqui a expressãozinha e já vai ter o resultadinho aqui para você, ó, tá vendo? Ele respeita a questão de sempre resolver o que está entre parênteses, ele sempre vai, né, também no caso aqui ele ia multiplicar de qualquer forma, né, depois somar, mas enfim, ele respeita, né, as regrinhas matemáticas e ele dá o resultado para você, ó, tá? Então veja, é uma barra de comando realmente, e detalhe, vai ficando tudo registrado, tá? Existem comandos que nós vamos ver aí mais para frente que eles mostram, né, todo o histórico que você utilizou para criar esse arquivo, né? Isso que é interessante no AutoCAD, ele vai registrando todos os passos, tá? Bom, então aqui a barra de comando, aí nós temos aqui a área Model, que é a prancheta que você trabalha, que também você vai transferir para a área Layout, ou trabalhar na área Layout, o qual você vai trabalhar com o seu padrão de folha, você vai determinar aqui o padrão de folha, ou Layout 2, ou criar outros layouts. É como se fossem as guias de planilhas do Excel, tá? Então aqui você chama de layout, que você pode colocar esse mesmo model aqui, que você vai ter, né, o desenho que está aqui nele, você pode colocar no layout 1, né, no layout 2, criar um layout 3, com tamanho de folha diferente, pegar partes do desenho e assim por diante, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar na model aqui, que é a área, assim, mais utilizada, né? Não vou falar que é 100% utilizado, porque vai usar outras formas. Aí você tem aqui as ferramentas para você desenhar com um pouco mais de precisão, são as ferramentas de precisão. E detalhe, tem algumas coisas que já estão ativas aqui. Eu vou desativar algumas delas para me ensinar um padrãozinho de coordenadas para vocês. Então, por exemplo, aqui você tem esse Display Drawing Grid, né, que pode ser usado com a tecla F7. Então eu vou clicar nele para desligar ele. Esse comando aqui de chamar Dynamic Input, geralmente ele não está sendo visível nesse momento. Para você visualizar ele, você vem aqui, ó, clica aqui. E aí você tem aqui, ó, Dynamic Input. Então você habilita. Aqui é para habilitar, gente. Habilitar para exibir, não para funcionar o comando, tá? Deixar ativo, tá? Então aqui você pode configurar essa barra, ok? Então nesse caso aqui eu vou desligar ele, ó, lá ele some e vou ligar ele, ó. Ele apareceu e está ativo. Mesmo desligado aqui, ele está ativo, funciona. E o Dynamic Input, na verdade, é o que? É trabalhar com os comandos que sejam exibidos aqui no mouse, tá? Na seta do mouse. Então, quando você clica aqui e vai chamar um comando, ó, ele começa a escrever lá na tela, ó. Tá vendo? Tá? Então, o que acontece? Se eu vier aqui desabilitar esse comando, então eu vou exibir ele, né? Lembrando, ó, tá aqui no meu já está visível, mas para habilitar ele, e aí eu vou desligar ele. Então, se eu chamar algum outro comando, ele aparece aqui na barra de comandos agora, tá vendo? Ele já mostra aqui para mim os comandos. Então eu vou dar um ESC aqui. Tecla ESC no teclado sempre é uma tecla de fuga, né? Realmente é para você cancelar um comando, uma ação, não desfaz, tá? Então eu vou desligar esse comandinho aqui do display, desliguei o Dynamic Input. Esse comando Show Annotations também pode desligar nesse momento. A aceleração de hardware, você pode desligar ela se você quiser, caso você esteja tendo alguns probleminhas de, por exemplo, o AutoCAD trava, fecha a tela. Então você pode, se você quiser, desligar essa opção de aceleração, né? Eu vou deixar o meu ligado por enquanto, porque eu não estou tendo um problema com isso, mas se for o caso, depois eu venho aqui, desligo, desabilito essa opção, ok? Bom, aí nesse caso agora, o que acontece? Eu tenho aqui então
a tela do AutoCAD para mim trabalhar. E aí, um dos recursos mais importantes do AutoCAD, gente, que muitas pessoas acham que é só chegar e já ir clicando nos comandos aqui da Ribbon e ir desenhando, é trabalhar com coordenada, tá? Então é assim, ó, eu vou falar para vocês assim. Para trabalhar com coordenada, nós temos 3 tipos básicos. Na verdade, a gente tem 5. Vamos trabalhar com 3 iniciais, tá? Que é a coordenada absoluta, relativa e polar. Então, qual que é a diferença entre elas? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou trabalhar com a WCS. Lembra aquele ponto, que é o único pixel que você tem na tela como referência? Então, é assim, ó. Eu vou trabalhar agora com o mouse, então, falar um pouquinho dele. Botão esquerdo do mouse, ele serve para você ativar comandos. Então, eu clico no comando, ativo ele vai chamando o comando para mim. Aqui embaixo, na barra de comandos, eu percebo essa troca de comandos, né? Olha lá, eu vou clicando, ele vai mudando aqui embaixo, tá? Eu dou um ESC, ele cancela o comando. Então, botão esquerdo é para selecionar. O botão direito é para você abrir menu de opções. Então, onde eu paro, ele clica o botão direito, ele vai abrir opções para mim do ícone ou da área que você está trabalhando, né? Nesse caso, nós temos que lembrar que tudo é um objeto aqui na tela, tá? Então, qualquer lugar que você pare e dê um botão direito, ele sempre vai te dar uma opção. Até aqui mesmo na tela, em branco, ó, botão direito, vai abrir algumas opções para vocês, ok? E vou dar um ESC para cancelar, né? E a roldana, né? A rodinha aí que você tem aí no mouse hoje. Qual a finalidade dela? Bom, a roldana, ela serve para você trabalhar com zoom. Quando você gira ela, o que é zoom? É aproximar ou distanciar o desenho. E quando você clica nela, quando você clica na roldana, você ativa um comando chamado pan, né? Então, girou é zoom in, zoom out. Você não vai ver nada aqui agora porque não tem nada desenhado. Mas a hora que você clicar, você vai ter o pan, ela vira uma mãozinha e eu consigo mover a WCS para me enxergar ela. Geralmente ela fica bem no canto escondida aqui, né? Então, quando você olhava ela aqui antes, era só uma representação, ela não estava aqui antes. Agora, clicando e puxando a tela, agora sim, ó. Agora o meu ponto, o único ponto que eu tenho está aqui, de referência utilizando a WCS, que significa World Coordinate System, tá? Então, ou seja, é assim, aonde eu desenhar, fazer o meu desenho aqui, em qualquer AutoCAD versão que eu abro, ele vai estar posicionado nesse mesmo local. Quer dizer, se a pessoa tiver que trabalhar com coordenada, ele vai digitar uma coordenada XYZ qualquer, ele vai bater exatamente no ponto que ele quer, se baseando já nas coordenadas que eu desenhei, que eu fiz, né? Utilizei para fazer o meu desenho. Então, vamos lá. Para startar, gente, a gente vai começar com o comando mais simples que tem no AutoCAD, que é o Line. Você pode digitar Line, tá? Ó, você viu que eu não cliquei lá na barra de comando, eu só digitei, ele já puxa o comando. Nessas versões mais novas, até mesmo o AutoCAD puxa aqui as opçõezinhas para você, tá? Ele vai incrementando lá embaixo, ó lá, tá? Então, Line. Ou, se você quiser, você digita a tecla de atalho L, tá? Lá, ele puxa aqui L, que significa Line. Você pode ir decorando já essas teclinhas para quem gosta de tecla de atalho. Ou utilizar aqui na própria Ribbon, né? Aquela Home, aí você tem aqui Draw, aí tem aqui Line, né? Então, ferramenta de desenho, Line. Tanto faz, gente, você escolhe. Aí eu vou clicar no comando Line. A partir do momento que você ativou o comando Line, ele vai falar aqui para você, especificar o primeiro ponto, tá? E aí, eu vou trabalhar com a WCS, né? E trabalhando com a WCS, a primeira coordenada que eu vou utilizar é a coordenada absoluta. O que significa isso? Que qualquer coisa que eu for desenhar, eu tenho que lembrar que esse é o meu ponto 0, que é o 0x, 0y, 0z. E a partir dele eu vou somando as distâncias de linhas nos 3 eixos, ou subtraindo para chegar próximo aqui, ou negativando também, se eu quiser fazer negativo. Então, por exemplo, quando ele fala especifique primeiro ponto, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar 0, que é x, vírgula. A vírgula é a separação de eixos, tá? Então, quando você fala assim, eu quero por uma distância de 10,5 milímetros, você vai colocar 10,5, tá? O AutoCAD, ele trabalha com essas medidas no padrão inglês, né? Então, você usa ponto. No caso, a vírgula é a separação de eixo. Então, 0x, 0y, 0z, tá? Aí eu vou dar Enter. Olha lá, ele vai marcar o primeiro ponto para mim, ó. Então eu não fiz nada, gente. Eu tô mexendo o mouse, não clico. Não é Paintbrush para você clicar, segurar e arrastando. Não é pintar pixels, tá? Você trabalhando com gráficos vetoriais. Nós já vamos explicar um pouquinho melhor para você o que é isso. E aí ele vai falar aqui para você na barra de comando, ó lá. Linha, especifique o próximo ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma linha aqui de comprimento, por exemplo, de 100. Então, assim, eu quero dar no eixo X. O eixo X, no sentido que eu tenho aqui da WCS, né, ele está aqui para a direita, então eu vou digitar assim, ó, 100,0,0 e vou dar Enter. Tá?
Aí eu fiz uma linha de 100, só que você vai falar assim, cadê a linha? Então aqui está o detalhe, ela está aqui, ó. Então eu vou girar a roldana, e detalhe, para girar a roldana, não gira ela com a ponta do mouse, né, o ponteiro longe, tá? Você traz perto do desenho e gira, não clica, ó. Aí clica, segura, puxa, né, a tela com a própria roldana, tá? Para você trabalhar com a ferramenta de zoom, ó, né? Aí tá aqui, ó, a linha de 100. 100 o quê? Bom, como você pegou o sistema CAD ISO, ele subentende que cada unidade, eu trabalho no AutoCAD com unidade, uma unidade é igual a 1 milímetro, mas você pode mudar isso a qualquer momento ou na hora de fazer a plotagem, tá? Então nesse momento vamos dizer que nós fizemos uma linha de 100 milímetros, ok? Bom, eu estou em 100 aqui, o próximo ponto que eu quero, né? Eu estou num ponto específico aqui, agora eu quero o próximo ponto, que ele fala que especifique o próximo ponto. Então o próximo ponto que eu quero é aqui em cima, eu quero fazer um quadrado, né, de 100. Então o que acontece? Para mim chegar desse ponto que eu estou, x ele vai permanecer em 100, vírgula, y 100, né? Aí você vai falar assim, e z, né, que seria o eixo da elevação aqui. Bom, z é o seguinte, se você quiser colocar sempre vírgula 0, não tem problema. Se você quiser manter nessa posição aqui, x 100, y 100, o que vai acontecer? Automaticamente o AutoCAD entende que z é 0. Tá? Ele atribui 0 para z, para o eixo z. Então, nesse caso aqui, ó, x 100, vírgula 100. Então, x, primeiro eixo, né, 100, vírgula, y 100. Então, vou dar Enter. Olha lá, ele pregou aqui para mim. Agora, eu quero voltar aqui, né? Então, eu quero marcar outro ponto para cá, para a esquerda. Como que vai ficar? Bom, eu estou voltando basicamente para o ponto 0 em x. Então, você coloca 0, que é x0, 100, ou seja, a linha permanece lá em cima, e dou Enter, né? Ó. Olha lá. Então, ele voltou, x voltou a ser 0 e y ainda permanece em 100. E agora eu quero descer em y. Então, o meu x permanece 0, o y 0 e o z 0. Não preciso pôr o z, tá? E Enter. Pronto. Terminei o comando. Terminando o comando, eu quero cancelar o comando. Então, o que eu faço? Você pode pressionar na tecla ESC ou Enter, tá? Então, eu vou dar um ESC já para você acostumarem já com o ESC, que é o Escape, que é a fuga. E aí, ó, eu vou observar que eu acabei de fazer o meu primeiro quadrado utilizando a coordenada absoluta. Bom, eu vou fazer o próximo agora, um outro quadrado aqui, usando a coordenada relativa. Vamos ver a diferença dela. Então, eu vou lá de novo, Line, ou L, ou digita Line aqui embaixo, na barra de comando. E aí, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero é aqui, ó. Pegar esse canto aqui. Então, para pegar esse canto aqui, pessoal, o que eu faço? Eu vou digitar assim, ó. Eu vou colocar 100 para X e 100 para Y. E vou dar Enter. Olha lá. Pega o ponto exato. Então, veja que a coordenada, né, ela é exata. Então, pegou aqui. Agora, eu quero fazer também um quadrado de 100. Mas agora eu vou usar a coordenada relativa. A coordenada relativa tem uma característica importante que você utiliza a simbologia de arroba na frente do eixo. Quando você coloca o arroba, significa que temporariamente o AutoCAD entende que aqui é o seu ponto 000, XYZ. E aí você não precisa ficar somando ou subtraindo em relação ao ponto da WCS, né, o ponto 0. O seu ponto 0 nesse momento é aqui. Então você digita x, arroba x 100, vírgula 0 para y e vírgula 0 para z se quiser colocar, senão ele atribui automático. Então eu vou dar Enter. Pronto. Agora eu vou marcar o próximo ponto, arroba, e agora eu quero ir para y, quero subir. Se eu quero subir, o meu x não será movido, porque lembra-se, eu estou no meu ponto 0 temporário aqui por causa do arroba. Então o x não vai sair de lugar, né? Então eu coloco o quê? 0 para x, vírgula 100 para y, e dou Enter. Olha lá. Vou distanciar, vou girar a roldana, tá? Ele dá um tranquinho, né, que é o zoom in, zoom out. E agora eu vou aproximar aqui, ó. Tá? Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou agora vir desse ponto que eu estou para a esquerda. Bom, então eu vou usar o arroba. Se eu vou aqui digitar o arroba, eu tenho que entender que esse é o meu ponto temporário XYZ000. Se eu estou vindo para a esquerda em X, o meu X é o quê? Negativo. Então, menos 100,0. Tá? E aí, arroba. E agora eu coloco o meu eixo Y, 0, menos 100. E dou Enter. Olha lá. Pronto, olha lá. Terminei meu contorno também. Vou dar ESC. Tá? Então, essa é a minha coordenada relativa. Ou seja, do ponto que eu estou, eu digito a distância em x, y, e aí eu marco, né, o ponto final que eu quero ir. Tá? Eu não preciso ficar
trabalhando diretamente com esse ponto. Porque se eu fosse fazer esse cara aqui, eu teria que, por exemplo, na hora que eu marquei 100,100, eu teria que marcar o que para fazer essa linha na coordenada absoluta? 200x, que é 100 que eu já tenho, mais 100, então 200x, e y aqui permaneceria em 100. Para chegar aqui seria 200,200, né? Então eu teria que ficar fazendo essa somatória aqui, eu vou ter que colocar x negativo para cá, seria x 100,200y, aí 100,100. Então às vezes fica essa matemática que você tem que ficar fazendo, atrapalha. Às vezes de repente marcar só o ponto que você, do que você está para o que você quer ir é mais fácil. Legal. E a última, pessoal, que eu vou explicar para vocês é a coordenada polar. A polar, ela trabalha com ângulo, né? Então tem a circunferência, você tem aquelas marcações de ângulo, né? 0, 90, 180, 270. Então, você vai trabalhar com isso. Então eu vou chamar o comando line, ela L Enter. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, pode ser absoluto, 200,200. Então veja que eu já me oriento por coordenada, é importante isso, tá? Então lá, 200,200, dá Enter. Marquei o ponto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou subir, tá? Não vou para a direita aqui não, eu quero subir. Bom, se eu vou subir, aí o que eu faço? Eu uso o arroba, tá? Então coordenada polar, eu uso o arroba também, que é o ponto que eu estou, é o ponto 0. Só que você vai colocar o que aqui? XY? Não, é ângulo. Então você vai colocar a distância que você quer percorrer. Então nesse caso aqui a distância que eu quero é 100. E o sinal de menor que, tá? E vai determinar o ângulo, 90. E vou dar Enter, ó. Olha lá. Então eu fiz uma linha de 100, ângulo de 90. Aí eu coloco arroba 100, menor que 0, eu vou para a direita aqui, tá? Então, ângulo 0, arroba 100, menor que, aí eu vou descer, se eu vou descer aqui é 0, 90, 180, 270, então 270, tá? E para mim voltar para cá, arroba 0,180, tá? Opa, perdão, arroba... 0 não, né? 100 menor que, e aí 180, tá? Então, desculpa, vamos lá. Enter. Pronto, ó lá. Marquei o segundo ponto, vou dar ESC. Aí, tá aí, ó. Tem os 3 desenhos feitos, tá? E aí, o que que acontece, né? Geralmente é uma briga isso daqui, porque depois que eu ensino a fazer as 3 coordenadas absoluta, relativa e polar, ou seja, uma eu vou utilizar o ponto da WCS, a outra usar o arroba XY e a outra usar a arroba distância ângulo, o que que acontece nesse momento? Eu ensino uma outra ferramenta que é o Orto, que é o Orto Mode, tá? Essa ferramenta Orto Mode tem 2 formas de você trabalhar com ela, tá? De você ativar ela, perdão. A primeira delas é você habilitar com a tecla F8 no teclado. Você vai lá no teclado de F1 a F12, vai lá dar um F8. Então você vai ver que ele habilita aqui, ó, Orto On. Ele habilita também por esse comando, tá lá, Orto Mode, olha lá, F8, ó lá, Orto Off, Orto On, Orto Off, Orto On. Qual que é a diferença? Então vamos lá, L Enter, tá? Então geralmente o Orto está desligado, se ligou ele. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, então é o que? X, eu tenho 100, 100, 100, então vai dar aqui 100, 200, 300, então X 300, vírgula Y 300. Então coordenada absoluta. Tum, marquei o ponto aqui, ó. Tô com o Orto ligado, ó o que acontece, ó. Eu mexo a seta do mouse, ó. Você pode até aproximar, distanciar aqui para você entender melhor, ó. E aí o que que acontece? Perceba que está travado nos ângulos de 90 graus, ó. 0, 90, 180, 270, tá? Se eu desligar o F8 agora, ó, ele fica livre, tá? Então, o que que acontece? Significa que se eu clicar em qualquer ponto aqui da tela, ele vai marcar para mim a linha e acabou. Agora, se eu ligar o F8, ele só vai marcar nesses 4 sentidos, ó. E olha que interessante, se você indicar, por exemplo, eu quero fazer uma linha para cá, ó. Eu indico e digito lá, ó, 100 e dou Enter. Pronto, ó. Ele já faz uma linha de 100 para mim, ó. Tá, ó. Basta você trazer o mouse bem próximo aqui dela, ó. Aí eu indico para cima, digito 100 e ele faz uma outra linha para mim de 100, ó. Aí eu indico para a esquerda aqui, digito 100, ele faz uma outra linha. Eu indico aqui para baixo, digito 100, Enter, faz outra linha. Pronto, ó. Vou desligar aqui o F8, ó. Olha lá onde eu tô. Ok? Essa utilização desse comando chamado Orto, ele está aqui, né, agora no meu caso desabilitado, você pode deixar ele ligado ou desligado, ou usar a função F8, tanto faz no teclado. E aí você vai ter uma outra opção de desenhar. Então, ou absoluta, ou relativo, ou polar, ou usando a função Orto, tá? Gente, a aplicação depende do momento, tá? E aí durante a execução das nossas tarefas, nós vamos entender melhor isso. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no azinho. Eu vou dar aqui um save. Aí,
como você começou a partir de um template, né? Lembrando o comecinho da aula, você começou a partir do template. Agora, eu vou marcar aqui, ó, a minha área de trabalho. Vou colocar aqui, ó, aula 1. A extensão que eu vou salvar é DWG, do AutoCAD 2018, tá? E vou dar um save aqui, ó. Pronto, ó lá. Salvou. E agora eu observo aqui em cima, lá. Ele mostra AutoCAD, tá lá, user, tá lá, aula 1, né? Então, legal, ó. Tá aqui, marcado como aula 1. Beleza? Gente, eu vou parar por aqui para não ficar muito extensivo, tá? Muito obrigado pela atenção. Desculpe qualquer coisa. Um abraço e até a próxima aula.